Olá, meninas! Vamos para a nossa primeira aulinha? Nossa primeira aulinha do ano. Vamos começar a pintar coelhinha, uma coelhinha sapeca. Eu tirei esse desenho, peguei um modelinho no Pinterest. Era um trabalhinho em biscuit que eu adaptei e fiz o desenho. Nós vamos... eu vou pintar para colocar num vidro para colocar bolachas. Mas vocês podem também fazer o mesmo desenho e aplicar num pano de copa. Podem fazer um panô para colocar na porta. Podem colocar em camiseta, avental. Isso vai da criatividade de cada um, tá bom? Bora lá para nós começar? É muito fofa. O que nós vamos precisar primeiro para fazer esse trabalho? Nós vamos separar o material que a gente vai usar. Nós vamos preparar a nossa tábua com a colinha permanente. Pode passar a colinha com uma escovinha de dente velhinha, uma camadinha bem fina, deixar secar para ela ficar assim mordente, ó. Ela fica grudando o tecidinho depois, mas a mão ela não fica com cola, tá? Para quem não conhece. Então, tabuinha preparada. A gente vai deixar secar. Nós vamos precisar do desenho. Nós vamos usar esse desenho aqui que eu tirei, como eu falei pra vocês, eu tirei um desenho de acho que era um desenho acho que era um trabalho de biscuit que eu peguei o modelinho, certo? Ou era EVA ou biscuit, não sei, só sei que eu peguei no Pinterest esse desenho aqui como referência. Nós vamos precisar também de um tecidinho fino. Esse daqui é um tecidinho de algodão, esse aqui é o Coteminas. Nós vamos precisar de um pedacinho que caiba o nosso desenho, certo? Nós vamos precisar também do carbono para transferir. Nesse caso aqui, desse tecido, como ele é bem fininho, nem vai precisar do carbono. A gente vai transferir assim, ó, colocando o tecidinho, como ele é fininho, ó, não sei se dá pra vocês ver, ele fica bem transparente e a gente só vai transferir o desenho com a ajuda de um lapisinho 6B. A gente transfere ele, ó. Não precisa ser muito forte, tá? Não é pra apertar, é só pra transferir o desenho. Porque se vocês for riscar muito forte, aí vai ficar aquela marca. Se por acaso vocês não conseguirem fazer assim, porque eu tenho... meu óculos aqui é potente, né? Sem óculos eu não enxergo nada também. Aí eu consigo. E aqui também onde eu tô trabalhando, tem a claridade da porta. E ela tá bem certinho aqui para eu enxergar o meu risco. Mas se por acaso não conseguirem assim, tem a opção do carbono, né? Aí vocês vão usar o carbono. Já vou mostrar para quem não sabe como que se usa o carbono. Já vou mostrar para vocês como que se faz. Cuidar para ele não dançar, tá? O desenho, porque se começar a dançar vai sair do lugar. Algumas alunas... pode até, eu gosto assim, para iniciante, né, colocar um alfinetezinho pro desenho o tecido não ficar dançando, aí sai do lugar. Se sair do lugar, aí não vai ficar legal. Para quem não tem noção de desenho, o desenho para pintar, ele tem que estar bem perfeitinho. Conforme o modelinho, né? A gente tem que riscar bem certinho, nada de risco torto, porque para arrumar no pincel depois, para quem não tem noção de desenho, é bem complicado. Então, vamos fazer bem com calma, para não ficar tortinho o nosso desenho. Passando o desenho bem perfeitinho. Ó, passei o desenho bem perfeitinho. Ó, tá bem certinho, sem... Ah, outra dica, ó.
Se por acaso a gente quer ver se a gente riscou tudo, a gente faz isso aqui, ó. Ó, levanta e ó, vai olhando aqui, ó. Assim a gente percebe se a gente esqueceu algum detalhezinho, ó. Eu não esqueci nada. Então tá, aqui tá meu desenhozinho pronto. Vou deixar aqui na minha tabinha. Já coloquei aqui na minha tabuazinha, aqui bem bonitinho. Ó. Sem nenhuma dobrinha, pra ficar bem retinho, ó. Meu desenhozinho vai ser esse aqui. Se por acaso eu não quiser fazer como eu fiz aqui a transferência assim, eu posso fazer com carbono também. Ó, coloca o risco, primeiro coloca o risco no tecido, para depois pegar o carbono com essa parte escura para baixo e transferir, tá? Eu vou fazer aqui um pedacinho aqui no canto aqui onde eu não vou usar, só para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Se eu vou transferir assim, vou colocar, né? Vou transferir. Eu não posso riscar com um lápis. Não é que eu não posso, eu não devo riscar com um lápis, porque eu vou riscar, ó. Já vou fazer outro risco, às vezes sai do lugar, ó. Sai do outro, ó, aí fica 2 riscos. Aí daqui a pouco eu vou usar esse mesmo desenho, eu já não vou saber qual é o original. Então eu pego uma canetinha sem encargo, ou um boleador, ou o cabinho do pincel, e vou riscar com o cabo do pincel, ó. Aí passou o desenho certinho, sem danificar o meu risco. Se eu fizer com lápis, ó, ele já fica com 2 risquinhos, tá vendo aqui, ó? Eu risquei aqui com lápis, aí ele já fica com 2 riscos no meu gabarito aqui, e eu não quero, tá? Eu quero que ele sempre fique só com o risco, só para eu não me perder depois, a próxima vez que eu for usar esse mesmo desenho. Porque se for fazendo, riscando, daqui a pouco eu me perco, eu já não acho, não sei onde aqui, qual é o meu risco original, se a orelhinha é maior, por isso que às vezes assim, o desenho fica deformado. Ele fica deformado porque a gente vai riscando, aí pega de uma amiguinha que ela já riscou um monte, aí tu vai riscar naquele risco que não é o original, aí já fica ou maior, ou menor, ou torto, tá? E sempre assim, ó, fraquinho, tá? Nada de ficar fazendo uma coisa muito forte, porque depois, se fizer forte assim, ó, tipo aqui, ó, ou até com lápis mesmo forte, não vai apagar esse grafite aqui com a tinta, vai ficar feio. Aí quanto mais fraquinho, dando só pra gente enxergar, já tá ótimo, tá? Feito isso aqui, vamos separar as tintas. Para esse desenho, eu vou precisar de tons de rosa, tá? Eu peguei aqui o rosa bebê, o rosa chá, o pink, mas pode ser o rosa escuro. Os tonzinhos de rosa, já separa. Tonzinhos de aqui o púrpura e o vinho, que vai ser as sombras para esses rosas aqui. Peguei também azul, aqui foi o bebê, não, esse aqui é o hortênsia, mas pode ser o bebê ou o azul mar, um azulzinho claro assim e um azul mais escuro, pode ser o azul marinho ou esse aqui é o azul petróleo. Eu só tô dando sugestões para vocês, tá? Tons de rosa e sombra para esses rosa, que seria o vinho e o púrpura. Aqui tons de azul claro e um tom de azul mais escuro para fazer sombra. Tons de verde também, verdinhos claros e um tom de verde mais escuro. Esse aqui eu peguei o verde pântano, poderia ser o verde pinheiro também, se não tiver o pântano. Sempre, ó, escuros e os claros e os escuros, claro e escuro, separa. E aqui os terrosos aqui eu vou usar para fazer a cenourinha, o amarelo ouro. Aqui tem o cenoura, porque se eu colocar o cenoura direto, ele vai ficar muito escuro. Aí eu vou ter que ter uma cor mais clara. Aí eu optei pelo amarelo ouro. E aqui é
o telha, mas pode ser o cerâmica ou o caramelo. Também talvez eu separei, não sei se eu vou usar, mas talvez eu use o rústico e o sépia. Eu separei, eu peguei um cinza, que é o cinza chumbo, mas poderia ser o cinza lunar também, que fica mais azuladinho, também fica bonito, para trabalhar o corpinho do coelhinho. Vou usar o branco e o preto também, e vou usar o diluente, tá? Se não tiver o diluente assim, você já para quem já me conhece, né, sabe que eu gosto de usar também o clareador diluído na água, para ele ficar mais líquido, para ficar na textura do diluente. Para que serve isso aqui? Porque às vezes as nossas tintinhas não são novas e elas estão durinhas. É melhor para diluir e trabalhar com a tinta ela diluída. E também, se não tiver, pode diluir um pouquinho na água. Qual a diferença da água para aqui para o diluente? É que isso aqui ele é mais grossinho, mais pastosinho. E se for diluir na água, a tinta vai expandir mais rápido no tecido. E esse aqui não, ele fica numa textura melhor para trabalhar, certo? E os pincéis que eu vou usar para fazer esse trabalhinho são esses daqui. Ó, peguei 3 tamanhos de pincel. Aqui eu não tenho nem... Esse aqui é o número 8. Tá? Esse daqui é o da Condor. O 458. Sempre, se não tiver lixado, vocês dão uma lixadinha nele, tá? Pra ele ficar nessa formatinho aqui, ó. Eu peguei também esse daqui é o 12 e esse aqui é o 2, menorzinho, pra gente fazer os detalhezinhos menorzinho. A parte maior a gente sempre faz com pincelzinho maior e menor, as partes menores do desenho, pincelzinho menor. Um filetezinho, tá? Filete sempre tem que estar com a pontinha certinha, bem fininha assim, tá? Nada de todo descabelado. Então, esse é o materialzinho que a gente vai precisar para fazer esse trabalhinho, ok? Bora lá para a próxima parte? Vamos dar início à nossa pintura? Bom, eu esqueci também de dizer para o materialzinho, complemento de material. Nós vamos precisar também de um pratinho. Aqui eu tenho um azulejo, mas pode ser um pratinho também, ou um godê. Um paninho de algodão, pode ser uma camisetinha ou paninho assim de algodão, tem que ser de algodão para secar o pincel, para limpar e secar o pincel, tá? Ou um papel toalha, guardanapo. E também uma vasilhinha com água, para nós lavarmos os pincéis, tá? Vamos abrir as tintas, já vamos deixar aqui a tinta abertinha. Ó, sempre quando for abrir a tinta, a gente bate, tá? E abre. Ó, minha tintinha tá bem boa, já arrumei. Hoje essas férias serviu pra eu dar uma ajeitada no meu material. Outra coisa, quando vocês for colocar tinta novamente na tampinha, não esquece de dar a rosqueada, pra depois bater e depois abrir. Porque se vocês for fazer esse movimento com ela frouxa, a tampa vai sair, vai sujar o trabalho de vocês. E às vezes, quando estão em sala de aula, vai sujar o trabalhinho da amiga também. Vamos pegar o pincelzinho, vou pegar esse médio aqui, mas vocês podem pegar um outro, qualquer tamanho que vocês se adaptem melhor. Vou hidratar ele na aguinha, tá? Sempre lava, molha, seca, cuida pra secar aqui a virola, para não deixar essa partezinha de metal aqui se chama virola, para não deixar gotinhas de água aqui que pode escorrer e estragar o trabalho. Vou botar uma gotinha também do meu diluente, caso eu precise. Eu vou usar um pouquinho do diluente. Eu pego a minha tinta, já vou molhar aqui um pouquinho no diluente, ó. Peguei a tinta no cantinho do pincel. Do outro lado aqui eu molhei com um pouquinho de diluente e eu vou aplicar nessa parte aqui do meu coelhinho, que é a cenourinha.
Eu acho que não vou usar o diluente, não. Porque eu vi que aqui, ó, o diluente também serve pra clarear, tá? Aqui, ó, ele já tá ficando clarinho. Não sei se vocês notaram aqui, ó. Aqui, esse escurinho aqui foi o que borrei um pouquinho. Então, eu já vou vir, como a minha tinta tá macia, não vou diluir. Eu vou vir direto com ela. Vou preencher. Ó, uma dica pra mim, pra eu preencher o meu trabalhinho. Cantinho do pincel, pego um lado da tinta. Onde tá a tinta, eu vou encostar bem onde tá o risquinho, ó. Pro lado de dentro. E eu faço isso daqui, ó. Já faço o contorno certinho. Se eu pego a tinta, vou lavar o pincel aqui pra vocês entenderem bem, ó. Se eu pego a tinta no cantinho do pincel e eu faço assim, viro pra cá, ó. Eu quero que a tinta fique como eu fiz aqui, ó. Mas se ele tá nessa posição, ele não vai ficar, ele vai ficar do lado de cá, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu coloquei, a tinta tava no canto de dentro aqui, ó. Ela foi pra cá. E não era isso que eu queria. Eu queria que ela ficasse do outro lado. Então, eu vou ter que colocar na posição certa. A tinta tem que encostar no risquinho. Ó. Pra ela poder fazer o contorno certo, tá? Essa partezinha aqui a gente tem que ter mais cuidado, né? Ó, aqui eu botei a tinta pra cá. Pra cá eu já virei a tinta pra lá, pra fora, e vou contornar. Nessa parte aqui de dentro, não precisa ter muito cuidado, porque vou preencher ela toda. Mas onde eu não quero que a tinta amarela fique, que ela pegue, eu faço esse esqueminha que eu acabei de ensinar, ó. Cantinho, ó. Preencheu tudinho. Ó, borrei um pouquinho ali, não tem problema, tá? Aqui dali não vai fazer... Depois, quando eu for fazer a parte de cima ali, ela já vai tampar. Às vezes, quando a gente tá iniciando na pintura em tecido, eu já digo, ah, meu Deus, eu borrei, e agora? Respira fundo. Ó, agora, vou pegar um tom mais escuro aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Eu peguei aqui o meu cenoura, mas pode ser o laranja também, tá? Ó. Poderia vir direto com cenoura e colocar o amarelo aqui no centro. Mas aí ele vai ficar com emenda também. Assim, ó, ele já... Essa parte aqui, ela tá molhada. Então, o meu cenoura aqui, ele tá fundindo um no outro, ó. Ele mistura, como as tintas são miscíveis, elas se misturam. Então, fica mais fácil. Eu acho mais fácil assim, né? Tem professora que pinta o centro a luz ali, já vem com o escuro. Eu já prefiro assim. Principalmente ensinar assim. Ó, sempre movimento circular, ó. Aqui, ó. Aqui, a cerda, tá vendo, ó? A cerda, ela tá mais baixa. Aqui, eu vou diminuindo a pressão. Até posso limpar um pouco o pincel no paninho sem... Ó, sem lavar, só tirar o excesso aqui, ó. E eu vou espalhar aqui, ó. Pra esse centro aqui ficar mais clarinho. Ó, em círculo. Aqui ficou mais claro e aqui ficou mais claro. Mais escuro e mais claro. De novo, bem pouquinha tinta, tá? É mais fácil acrescentar do que tirar. Vai colocando a tinta aos pouquinhos. Ó, diminuindo a pressão quando chegar mais aqui no centro, para poder fazer esse degradê.
Ó, espalhei. E ficou assim. Agora, nós vamos dar mais volume nisso aqui. Por enquanto, ela ficou bem chapada, né? Vamos dar mais volume nisso aqui. O que que a gente faz? A gente vai pegar... Pegamos esses dois tons aqui. Agora, a gente vai pegar um tom mais acima. Esse aqui é o telha. Pode ser o caramelo ou o cerâmica, tá? Se for usar o cerâmica, usa bem pouquinho também. Aí, eu vou dar um pouquinho de volume aqui, ó. Ó. A mesma esqueminha que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Peguei no cantinho e eu vou colocar aqui a tinta, apoiar, espalhar agora, ó, em círculo. Ó, eu tô seguindo o desenhozinho certinho. Ó, se eu ver que tá muito escuro, eu lavo o pincel, limpo o pincel no paninho ou no guardanapo e vou espalhar, porque eu quero uma coisa bem suave. Aqui novamente para baixo, tá? Essa sombra é para baixo. Se for colocar para cima, ela já não vai dar o movimento certo da cenourinha que a gente quer. Essa parte de cima aqui, ó, tem que ficar mais escura. Mais clara, quer dizer. Aqui também, onde tá a patinha do coelhinho e essa parte do laço, também eu vou deixar mais escura, porque a pata do coelhinho e esse laço estão fazendo sombra para essa parte de baixo aqui da cenourinha. Coloco, ele vai ficar mais escuro e espalho. Eu posso também dar mais uns desenhos aqui, ó, porque a cenourinha ela tem, ó, sempre para baixo, tá? Acompanhando esses desenhozinhos aqui, ó, para baixo aqui, a sombra é sempre para baixo, tá? Poderia dar sombra agora, um pouquinho mais, mas eu vou deixar ele chupar um pouquinho essa tinta, o tecido chupar um pouquinho essa tinta, para depois dar mais volume. Aí, se eu quiser dar mais volume, eu vou dar volume com o marrom ou com o rústico, tá? Por enquanto, assim. Agora, fiz essa parte, aí eu venho pra parte do coelhinho. Por quê? Porque a cenourinha tá aqui, o coelhinho aqui, e essa parte por cima, ela pega ainda como se fosse um chapéuzinho aqui, ó. Então, é essa parte embaixo, aqui no caso assim, ó. Primeiro plano, que seria essa parte aqui, que é a primeira coisa, depois de pintada a gente vê melhor. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Primeiro plano é o que tá na frente da gente. Por exemplo, aqui. Vou pegar 3 tintinhas aqui. Vou fazer o exemplo para vocês. Primeiro plano é o que tá na frente de vocês aí, ó. Primeiro é o que vocês vê primeiro, depois o que vocês vê depois, e eu aqui. O meu primeiro plano seria esse, que ele tá na minha frente, depois esse. Para vocês é o contrário, certo? Tudo que tá atrás é segundo, terceiro, quarto plano. O que tá na frente é primeiro plano. Agora, nós vamos pro coelhinho. Aí, eu não preciso nem tampar a minha tinta, tá? Eu só vou encostar a tampinha assim, ó, pra não secar. Mas, quando não vou esquecer de tampar depois pra guardar, né? Porque senão vai fazer uma baita de uma lambança na pastinha de tinta de vocês. Peguei o meu branquinho. Eu tava olhando aqui o desenho, ainda há pouco. Nossa, que tinta mais dura, apertada aqui. Jesus! Tô quase fazendo aquele esqueminha da porta. Vou mostrar pra vocês o esqueminha da porta. Tentei fazer vídeo, mas
eu sozinha não deu, mas aí eu bati foto e mostrei pra vocês como se abre a tinta quando ela tá muito dura, assim, que eu não consegui abrir essa minha tinta aqui. Por que que acontece isso, da tinta ficar dura aqui e a gente não conseguir abrir o frasco? Por causa disso aqui, ó, excesso de tinta aqui, ó, aí gruda na tampa. Por isso que sempre é bom a gente limpar, tá? Pode pegar um paninho assim, ó, e fazer isso aqui, ó. Aí ela limpa tudinho, tá? Aí evita que aconteça isso. E as tampas, às vezes, ela já... O plástico já não é bom, né? Às vezes elas ficam rachadas por esse motivo. Porque ela fica com essa crosta aqui, ó, de tinta seca. É bom de vez em quando tirar um tempinho e dar uma ajeitada nas tintas da gente. Eu arrumei, mas não deu muita liga. Depois eu tiro esse excesso de tinta aqui, que vocês estão vendo, né? Isso aqui que atrapalha, que tranca tudo as tampinhas das tintas. Bora lá pro nosso trabalhinho. Vamos pro coelhinho agora, a parte do corpinho do coelhinho. Nós vamos, então, pra parte da orelhinha, tá? Eu tava vendo ali no desenho que esse cinza aqui que eu falei pra vocês que eu vou fazer a parte do corpinho aqui, ó, ela não vai combinar. Então eu peguei o cinza lunar, tá? E daqui, então eu não vou usar esse cinza aqui, eu não vou usar. Vou usar, ao invés do cinza do cinza chumbo, o cinza lunar, que ele é mais azulado, vai combinar mais com o meu desenho. Vou pegar o branco. Ó, esse eu vou molhar um pouquinho é coisa só. Eu tô vendo que ele tá meio pastosinho. Deixa eu mudar aqui meu desenho aqui. Eu tô me baseando pelo esse trabalho de biscuit que eu peguei o modelinho. Ó, vou pintar a parte da orelhinha. Se passar um pouquinho a mais pra fora aqui, não tem problema, porque vai ser recortado, tá? Pra nós fazer o... Eu vou usar esse pincelzinho aqui, menor. Vai ser melhor pra eu trabalhar essa parte da orelhinha aqui. Então, trabalho pecinhas, a parte do desenho que tá menor, a gente usa pincel menorzinho. Se for maior, a gente usa um pincel maior. Preencher todinho de branco. Ó, limpo o excesso no tecidinho aqui no meu paninho aqui, velhinho de algodãozinho, uma toalhinha velha que eu tinha. E eu venho com um pouquinho só, mas é um pouquinho, bem menos do que isso que vocês estão pensando em colocar. Bem pouquinho mesmo. E eu vou dar uma sombra nessa orelhinha. Ó. Bem pouquinho, tá? Eu coloco e espalho. Ó, vou tirando o excesso aqui, ó, só pra espalhar um pouquinho no meu pincel. Posso até tirar um pouquinho de excesso, porque bem pouquinho mesmo, tá? Porque, como eu falei anterior, é mais fácil ir acrescentando tinta do que tirando tinta. Não tem como, não é igual uma porcelana que tu vai pintar e vai tirando tinta. Esse daqui colocou, e é diferente da tela também. A tela tu também consegue tirar a tinta. Aqui no tecido não, é uma pintura mais precisa. Então é mais fácil ir colocando a tinta aos poucos e acrescentando do que tirar. Tirar mesmo não tem como tirar tinta
do tecido. Feita essa parte aqui, eu vou fazer a outra igual. Ó, tá vendo que aqui, essa orelhinha aqui, ó, ela é diferente dessa, ó. Ela tem uma dobrinha, ela tá assim, ó. Essa orelhinha, ela tá assim. Então, essa partezinha aqui, ó, eu vou ter que escurecer um pouquinho também, ó. Pra aparecer a dobra. Certo? Feito isso, eu vou pra parte de dentro aqui, ó. Essa parte de dentro da orelhinha do coelhinho, eu vou usar o rosa bebê. E eu vou usar esse rosa aqui. Pode ser o rosa escuro ou pink, um tomzinho mais forte, sim. Sempre um tom acima, tá? Vou pegar esse meu pincelzinho maior agora. Peguei. Eu tô achando assim, ó, pegando pra ela diluir o melhor, se eu pegar a tinta, o diluente no canto do pincel, eu vou deixar ela marcado aqui. Então, eu vou fazer assim, molho um pouquinho e dou uma mexidinha só pra minha tinta ficar mais macia. Vai ser melhor de trabalhar. Quando a tinta tiver dura, tá, gente? Quando a tinta tá macia, tá boa, não tem necessidade disso. Então, eu vou fazer sem, que a minha tinta tá boa. Então, quando a tinta de vocês estiver dura, vocês fazem isso, tá? Vai ser bem melhor de trabalhar. Coloquei a minha tinta de base. Lavei o pincel, sequei. Vou pegar um pouquinho, mas é um pouquinho só. Então, eu vou tirar o excesso aqui, ó. Um pouquinho só da tinta mais escura e eu vou fazer um contorninho aqui, ó. Naquele mesmo esqueminha. Se quero que a tinta fique ali, eu tenho que ficar de olho na posição que tá a minha tinta. E eu vou espalhando. Aqui eu não tô dando pressão nenhuma no pincel, só tô espalhando com a pontinha da cerda. Aqui, ó, espalho pra ele ficar no cantinho. Ó, a tinta que tá ali, eu quero que ela fique aqui, ó, então eu vou posicionar ela no canto. E vou espalhar.
eu quero que ela fique mais clarinha aqui no centro. Então, aproveitar que ela tá mole ainda aqui no centro, eu vou pegar um pouquinho do branco, vou espalhar aqui e eu vou colocar aqui, ó. Aí ficou mais clarinha ainda, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa, certo? Lavou o pincel, secou. Aqui eu vou espalhar um pouquinho, ó, pra tirar qualquer degrauzinho que tenha de tinta. Peguei um pinguinho, ó. Vou posicionar onde eu quero. Pronto, as orelhinhas já estão quase prontas. Ainda falta acabamentinho ainda nelas. Mas a base já tá pronta. Depois eu vou voltar nelas ainda. Agora eu vou passar pra parte do rostinho, tá? Venho com o meu branco, ó. Esse meu branco, ele já tá mais durinho. Então, eu vou pegar, fazer aquele mesmo esqueminha. Misturar ali e vou trabalhar um pouquinho meu branco aqui, ó. E eu vou aplicar. Eu posso fazer isso com água, como eu falei pra vocês, né? O problema da água é que a gente tem que saber dosar, senão ela expande no tecido, aí não dá liga, aí não é legal. Aí ela fica toda borrada. Vou preencher todinho o rostinho, tá? De branco primeiro. Bom, meninas, eu tava gravando e eu não vi que tinha parado de gravar. A armazenagem do meu celular tava cheia. Tive que tirar um pouco de coisa aí pra poder continuar o vídeo. Então, eu fiz essa parte aqui, né? Parou onde eu tava colocando o branco. Coloquei o branco. Depois vim com o cinza lunar, do mesmo esquema que eu fiz aqui. Escureci aqui. Aqui um pouquinho, aqui. Essa parte da bochechinha eu peguei com a tinta ainda molhada. Peguei um pouquinho do rosa chá, molhei no diluente e espalhei bem. Depois tirei o excesso da umidade no paninho e vim
fazendo movimento circular em cima do branquinho ainda molhado para fazer essa bochechinha aqui rosada. Esse esqueminha aqui é para ela não ficar aquela bochecha muito marcada, tá? Aí, essa parte aqui da pata, eu deveria ter feito antes da parte do corpo, mas não tem problema. A gente continua assim. Coloquei o branco e tô trabalhando agora as sombras aqui para arrumar a patinha, certo? Vamos lá então, continuar nosso vídeo. Vou pegar um pouquinho de tinta. Agora eu vou trabalhar mais com o meu diluente, porque a minha tinta já secou tudo, ó. Enquanto eu tava tirando um pouco apagando um pouco de imagem e vídeo do meu celular, para abrir mais espaço, ela secou. Espalhei. Aqui também. Ó, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais a parte todinha ainda eu vou trabalhar um pouquinho mais com uma tinta mais escura, tá? Às vezes eu esqueço e molho aqui com água, mas não tem problema, pode ser com água, como eu falei, pode diluir, vou diluir um pouquinho com água aqui, vou colocar um pouquinho na água e vou diluir aqui, ó. Só para vocês terem um exemplo que eu quis dizer com diluir a tinta na água e diluir com o diluente, ó. Diluir na água, ela ficou assim. Com o diluente, ó, vou pegar aqui o diluente, ele é mais pastoso, tá vendo? E eu vou diluir, ó. Deu para notar a diferença, ó? Aqui com o diluente ele ficou uma textura mais pastosa. E com a água, se a gente não cuida, ela fica muito líquida. Aí, essa parte assim, ó, com a água aqui muito diluída, aqui, ó, a tintinha diluída na água, se a gente não toma cuidado, ela que estraga o trabalho, tá? Então, às vezes, vale a pena comprar um diluente, que seria esse diluente aqui, ou clareador e misturar com água pra ficar nessa textura daqui. Que ela é uma textura assim, ó, ela não é pastosa igual o clareador e também não é muito líquida igual a água, tá vendo? Ela é assim, pastosinha, bem mais líquida do que uma tinta. Também tenho aquarela silk, que é uma aguinha. Eu já não gosto de trabalhar com aquarela silk, eu gosto de trabalhar com diluente. Aqui já tá pronto, eu vou pegar um pouquinho do meu branco aqui e vou já aproveitar, clarear um pouquinho mais aqui em cima. Eu quero que escureça um pouquinho mais aqui, aí com esse meu pincelzinho aqui eu não vou conseguir. Eu até consigo, mas dá mais trabalho. Então eu vou pegar. Sempre tem que tomar cuidado se o pincel não tá sujo, tá? Esse aqui tava sujo de rosinha. Então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. E eu vou contornar ele, ó. Fazer um contorninho. Mas eu não vou deixar esse contorno marcado, tá? Eu vou espalhar esse meu contorno aqui. Essa parte aqui eu vou deixar mais escurinha. Depois eu vou escurecer ainda com outra tinta. Ó, aí eu vou dando batidinhas aqui, ó. Dando batidinhas, espalhando pra tirar aquela marca ali. Quando vocês quiserem parar para descansar um pouquinho, vocês têm que concluir aquilo que vocês estão fazendo. Por exemplo, como eu fiz ali, eu parei no meio do caminho,
porque o vídeo parou, né? De gravar. Deu tilt ali no meu celular. Aí eu já tô com mais prática, né? Eu consegui terminar a partezinha aqui que eu tinha começado com ele ainda seco, com a tinta de baixo ainda seca, aí deu um jeito. Mas vocês que estão iniciando, vocês concluem primeiro uma parte para depois parar, tá? Pode assim, por exemplo, aqui, ó, eu não tô cansada, eu não quero mais pintar hoje. Pego essa partezinha aqui, já posso parar e eu guardo todo o meu materialzinho. Amanhã, hoje à tarde ou amanhã ou outro dia eu posso concluir o meu trabalhinho, tá? Mas nunca deixar pela metade, certo? Agora nós vamos para a parte daqui da folhinha da cenourinha. Vamos lá para nossas folhinhas. Nossas folhinhas vou usar aqui o verde soft, o verde folha, o musgo e o pântano, tá? Vou abrir primeiro as tintas claras. Como eu falei, isso aqui é só eu tô dando uma opção para vocês de cores, né? Uma sugestão, né? Opção, é sugestão de cores. Vocês usem a que vocês têm em casa, tá? Se baseia assim numa tinta mais clara, no caso um verde bebê, ou até mesmo um pouquinho do verde musgo misturadinho com branco, já fica um tomzinho mais claro. Pode trabalhar com uma tinta só, por exemplo. Não preciso, se eu não tenho esses 3 tons de tinta, eu vou trabalhar com esse tom de tinta e mais o branco. Aí eu vou fazendo o degradê, tipo assim, ó. Tem que até pegar outro azulejo aqui pra dar o exemplo. Tipo assim, eu vou pegar e eu quero vários tons de verde, mas eu só tenho esse tom de verde aqui. Eu vou pegar esse tom de verde que eu tenho aqui, e eu vou pegar o meu branco e eu vou dando tons nele, ó. Ó, já fiz um tom. Agora aqui, ó, pego mais e boto aqui. Já vai fazer outro tom. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Com o branco se consegue vários tons. Então, não tem necessidade de comprar um monte de tinta, tá? O monte de tinta serve para ter mais praticidade, né? Mas não tem necessidade, olha só. Quantas gamas de verde que eu dei aqui com só um verde e o branco, tá? Então, não tem necessidade, tá? De ir lá comprar, porque não tem o verde soft. Eu tenho o verde musgo. Eu vou colocar o branco misturadinho. A mesma coisa se aplica para todas as outras tintas, tá? Aqui o exemplo aqui do rosa. Eu pego um tom de rosa mais escuro. Se for optar por comprar tintas, eu vou lá comprar uma tinta. Então, compra um tomzinho de mais forte. Por exemplo, esse aqui é o pink, mas poderia ser o rosa escuro. Ó, um rosa escuro. Aí eu venho com meu branquinho. O branquinho é o essencial, né? Eu sempre tem que ter. Pego o branco, ó. Já tem um tom de rosa mais claro. Aí, ó. Vou colocar, acrescentando um pouquinho mais, ó. Já tem outro tom. Ó, o tom dele mesmo, olha só. Tá vendo, ó? Entenderam, né? Então, não tem desculpa de não... Ah, não vou fazer esse trabalhinho porque eu não tenho a tinta. Dá sim. Sempre dá jeito pra tudo. Agora, vamos então pra folhinha. Ó. O que tá lá atrás, essa e essa estão lá atrás. Depois vem essa, depois essa. Essa daqui, ó. Por que que eu sei que ela tá atrás? É porque ela não tá completa, ela só tá aparecendo um pedaço, ó. A folhinha, por exemplo, é isso aqui, né?
Então, ela vem e o resto dela tá por trás dessa daqui. Ó, o resto dela aqui, ó, ela é completa. Tem uma folha completa, ela vem até aqui. Mas é a mesma coisa, isso aqui, ó. Vai pegar uma tinta, tá? Vocês estão olhando daí. Vocês sabem que tem duas tintas aqui. Tem uma na frente e outra atrás. Não quer dizer que ela só tá aparecendo isso aqui pra vocês. Não quer dizer que ela tá cortada aqui pela metade. Ela tem o mesmo formato, o mesmo frasco, mas ela tá escondida por trás. É a mesma coisa a folhinha, ou que eu tô explicando aqui pra vocês, ou a outra parte do desenho. Quando aparece só um pedaço, aqui no caso a orelha. A orelha da coelhinha é agarrada na cabeça aqui. Não tá aparecendo, por quê? Porque esse laço tá na frente, tá? Então, vocês têm que imaginar o desenho completo. Entenderam, né? Aos pouquinhos. Quem não entendeu, aos pouquinhos vai entender. É com a prática, tá? Muitas coisas assim, é com a prática que a gente vai aprendendo. Observar, é questão de observar o desenho. Observa a natureza. Nada mais melhor pra gente aprender a pintar do que observar a natureza. No caso, uma folha. Uma folha, ela tem vários tons. Uma árvore, tu vai olhar uma árvore, uma mata, olha uma mata. Tu não vai ver um tom só de verde, tu vai ver vários tons de verde que formam aquela mata, aquelas árvores. É por quê? Porque umas batem o sol, as folhas, a claridade pega mais, aí elas ficam mais claras e assim por diante. Tem uma porta batendo ali, olha que coisa mais irritante pra mim, é torneira pingando e porta batendo. Eu vou lá fechar, depois eu volto aqui. Voltei. Já basta essas barulheiras de cachorro e carro do ovo, carro do picolé e tudo quanto é coisa que atrapalha. Eu ia começar a gravar hoje bem cedinho, aí um vizinho aqui inventou de cortar a grama. Aí ficou um bom pedaço da manhã cortando grama. Aí ninguém merece. Ó, essas minhas tintas aqui, elas estão bem durinhas, então eu vou fazer o esqueminha aqui. Pega, molha e espalha bem a minha tinta. Porque às vezes a tinta, quando ela tá velha, eu vou mostrar pra vocês aqui o que acontece. Quando ela tá muito velhinha, ela fica com um gruminho, ó. Aqui, ó. Quando a tinta tá muito parada, muito tempo sem usar, ela fica com grumo. Aí a gente tem que trabalhar ela, tá? A gente tem que ativar ela todinha aqui pra ela ficar na textura normal novamente. Aí aqueles gruminhos, eles vão se desmanchando e volta a textura. Não trabalha nunca com tinta ruim assim, tá, gente? Se vocês querem um trabalho bonito, bem certinho, bem bonitinho, não tem necessidade de ficar comprando tinta porque a tinta tá um pouquinho velha. É só trabalhar, como eu falei, não tem diluente, dilui um pouquinho com clareador. Não tem clareador, trabalha com água, mas só que dosa um pouquinho menos a água. Eu vou fazer com água aqui, tá? Ó, só pra vocês verem. Ó, pegar aqui um pouquinho, pegar a água. Ó, vou até secar um pouquinho aqui pra pegar só um pouquinho de água. Com a água também dá, ó. Ó, é só pegar pouca água, que também faz a mesma coisa, tá? Só que com a água a gente tem que saber dosar, senão ela expande no tecido e fica feio, se tiver muito aguada. Então, eu vou pegar a minha tinta e vou escurecer aonde eu quero que escureça. Nessas que estão por trás.
Agora eu vou pegar essa daqui mais clarinha e vou botar aqui. Ó, o que eu falei pra vocês, às vezes a tinta ela seca muito rápida, aí ela acontece isso daqui, ó. Ficar emenda, ó, tá vendo, ó? Eu comecei a conversar com vocês ali, o tempo tá muito quente, secou muito rápido, aí esse verdinho clarinho secou, aí ficou aparecendo emendinha ali, tá vendo, ó? Esse daqui vai desaparecer porque eu vou trabalhar mais tinta em cima. Esse é um dos motivos da gente não parar o trabalhinho no meio do caminho, tá? Pra não ficar emendas assim. Porque quando ele tá muito seco mesmo, não tem jeito, não desaparece a emenda. A não ser que vá colocando camadas e camadas e camadas de tinta em cima. Essa partezinha aqui eu vou pegar um pincel menor, porque esse daqui tá ruim. Esse aqui eu vou até colocar um pouquinho a mais até na bordinha para poder trabalhar. Ó, vou mostrar para vocês a diferença dos dois, olha só. Para quem não entende, tá tudo beleza, tá? Mas pra gente que já entende um pouquinho, tá vendo que tá errado. Ó, olha só, essa daqui que eu deixei secar o fundo. Aí eu fiz essa partezinha aqui de sombra aqui, ó, e ficou marcado, ficou com divisão. Essa daqui não, essa aqui eu coloquei e já vim com logo em seguida com a sombra. Aí ficou o degradê perfeitinho, tá vendo? Essas coisinhas assim, esses acabamentinhos assim, que faz a diferença no teu trabalho. Então, eu vou fazer essas duas iguais, tá? Vou tirar o excesso aqui que sobrou e depois espalhar. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu deixei mais claro porque essa daqui tá por cima dessa, então eu vou ter que deixar um pouquinho mais claro. Outra coisa, eu expliquei pra vocês que a folhinha aqui, ela é completa, né? Ela só tá por trás dessa daqui, ela continua aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Ela continua, tá? E eu aqui, ó, tá vendo que ela ficou assim, sem acabamento? Eu não posso deixar isso aqui, tá? Eu tenho que continuar, ó. Ela tem que continuar aqui. Porque ela tem uma continuidade aqui, ó. Não dá pra ver, né? Eu vou até marcar aqui bem de levezinho pra vocês entenderem. Ó, é como se ela tivesse uma linha aqui pra chegar até aqui na cenoura, tá vendo? Então, não podemos deixar emendinha. Tudo quanto é partezinha que tem continuidade, a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui, por exemplo, ó, essa daqui, ó, eu vou fazer com que essa daqui esteja por cima dessa. Então, continua essa partezinha aqui. Então, tá, folhinhas prontas, ó. Eu dei a primeira base delas, né?
Depois nós vamos dar o acabamento nela também, tá? Nós vamos acabar todo o trabalhinho ainda. Não vai ficar assim. Vamos partir para essa parte aqui da cenourinha. A mesma cor que foi usada aqui, nós vamos usar aqui. Vou pegar o meu amarelo ouro. Essa vai ser a base. Vamos escurecer com o cenoura ou o laranja. E dar mais uma profundidade com um tomzinho mais forte do que o cenoura, olha só. Ó. Se fosse um laranja, poderia ser caramelo, cerâmica também. Ou até o caramelo cerâmica aqui. Sempre 3 tonzinhos, ó. O mais claro, o médio e o escuro. Se não tiver, faz aquele esqueminha que eu ensinei pra vocês, né? Vai colocando branco, vai clareando os tons. Se for optar para comprar alguma tinta, já vão comprando as tintas básicas, né? As cores básicas. Amarelo, azul, verde, vermelho, branco, preto. E o azul, né? Não sei se eu falei azul. Então tá, vamos começar aqui. Senão a gente não termina isso. Amarelinho. Vou colocar nessa base aqui. Ó, lembra que aqui no centro não tem problema de eu pegar a tinta toda assim. No pincel todinho, mas na partezinha de fora eu já tenho que tomar cuidado. Vou lavar o pincel aqui pra... Ó, outro jeitinho de... Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Vou fazer com isso aqui que é melhor, pra explicar. Um jeitinho pra limpar pincel. Ó, eu lavo o pincel. Esse daqui, ó, com cerdas assim, eu posso fazer isso aqui, tá? Que não tem problema. O outro filete já não. Quando eu for secar, eu já seco assim, ó. Eu seco assim, rodo, né? Pego um pedacinho do pano ou papel e já seco aqui assim, ó. Pra ele ficar sempre certinho, tá? Nada de ficar só pintando assim, aí fica a água aqui escorrendo e estraga o pincel. Essas coisas assim a gente vai fazendo, com a prática a gente já vai fazendo e já vai pegando o hábito e não tem, daqui a pouco vai fazendo até sem pensar o que tá fazendo. Já tá tão acostumada. Ó, vou pegar aqui o amarelo no canto do pincel agora e vou trabalhar as beiradinhas. Aqui eu sujei um pouquinho do caramelo, coisa, mas não tem problema, não. Vai ter a mesma cor ali, ó. Tinta pra fora, encostadinho, onde eu quero que ela fique. Sempre rodando o pincel assim, ó, tá? Se não tiver, no começo é mais difícil trabalhar assim, né? Então pode virar o trabalhinho, eu deixo, tá? Não tem problema não. Mas se puder evitar, melhor. Porque às vezes a gente tá trabalhando uma peça que não dá pra virar. Aí assim a gente já vai praticando. Passou um pouquinho por cima da outra, não tem problema. Agora nós vamos fazer a parte da sombra, tá? O nosso tomzinho médio aqui.
e espalhando. Pincelzinho em pé, movimento circular. Aqui, onde tá mais escuro aqui, que eu quero que fique mais escuro, a cerda, eu dou um pouquinho mais de pressão no pincel. Aqui, onde eu quero só que espalhe um pouquinho, eu só, com a ponta da cerdinha, eu vou espalhando, pra ficar um degradê. Aqui mais escuro, aqui, ó, eu já não coloco tanta tinta. Aqui já nem tem tinta, ó. Ainda não é aqui. Se não conseguir, com um pincelzinho grande, diminui o tamanho do pincel. Ou faz com filete, depois espalha com um pincelzinho maior. Aqui agora eu vou pegar um pouquinho já, um tomzinho mais forte. Ó, eu espalho aqui, ó, pra tinta ficar mais no cantinho, ó. Aqui eu já vou fazendo aquelas veinhas que ela tem aqui, ó, essas dobrinhas. Meio assim que em vírgula, tá? Pra fazer o movimento circular, que ela tem um movimento, o formato dela é circular, né? Circular? Ai, será que eu tô falando besteira? Não, é meio arredondada. Não redonda assim, né? É assim, a circunferência dela. Vocês entenderam, né? Não precisa ficar explicando. Bom, aqui agora eu vou pegar e mudar o meu pincel. Vou pegar um pincelzinho menor para poder trabalhar essas sombras aqui. Eu noto que eu risquei o meu... Aqui ela tá imitando uma fita, ó. Eu risquei ela para baixo aqui, ela teria que ser para cima. Eu vou ter que arrumar esse risco aqui na tinta. Por isso que a gente tem que sempre riscar certinho pro trabalho ficar bem bonitinho. Vou fazer o seguinte, já vou arrumar com o meu filete aqui. Não, a água tá muito... Às vezes não dá, eu tentei diluir aqui com água, mas eu vi que tava muito líquida. Vou misturar com diluente que é melhor. Aí ela expande muito, ela chupa muito rápido. Com diluente não, diluente dá tempo de espalhar ela depois. Agora sim, eu vou pegar e vou espalhar. Ainda ficou marcada. Vou pegar um pouquinho do diluente puro, ó. Vou lavar meu pincel, vou pegar o diluente puro aqui, ó. Só o diluente. E eu vou tentar tirar um pouquinho dessa marca que ficou muito marcada.
Pego um pouquinho também dessa tinta mais escura e vou dar uns toquezinhos aqui na minha cenourinha. Espalho também para não deixar marcado. Bom, a parte da cenourinha já tá praticamente pronta. Ainda falta acabamento, né? Ainda falta, eu vou escurecer todinha ela ainda. Ah, mas eu vou escurecer com a sombra seca, tá? Eu não gostei disso aqui, ela ficou muito pra cá. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui pra poder... Porque, ó, tá vendo aqui, ó, que eu não segui a linha, ó. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Como eu falei aqui na cenourinha, na folhinha, aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, ela vem e ela continua. Ela não para aqui, ela tem outra parte aqui, ó. Se eu for colocar aqui, ó, ela vai aparecer uma pontinha aqui, ó. Eu não quero que apareça mais uma pontinha aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Depois na tinta, pra poder fazer com que ela fique por trás dessa parte do laço aqui. Porque eu fiz o risco caindo aqui, ó. Eu não queria isso. Eu queria que ela ficasse mais retinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ó, um pouquinho mais retinha. Mas vai ficar legal. Depois de pronto, tudo fica bonitinho. Então, vamos partir agora pro laço. Vou usar o meu rosa chá, ó, colocando novamente aqui, ó, só encostadinho aqui. Sem esquecer, depois, quando for guardar, a gente fechar, né? Um tomzinho mais escuro. Talvez eu use, talvez eu não use. Vamos ver ainda. E o púrpura. Talvez eu use todas, talvez eu não use. Mas eu vou deixar aberto aqui pra eu ver, tá? Aqui, nós vamos colocar a base. Que seria esse aqui, rosinha mais claro. Vou colocar em todas pra poder a tinta secar um pouquinho, o tecido chupar um pouquinho a tinta. É pouquinho. Desenho, então vai dar. Agora eu venho com o meu filete. E eu vou colocar aqui, ó. Eu tô fazendo com filete, gente, porque esse meu desenho aqui, ele é pequenininho, tá? Ele tem aqui, ó, um palmo, porque eu vou aplicar ele no vidro, né? Mas se vocês for fazer maior, é lógico que vocês vão usar um pincel maiorzinho, né? Eu tô usando pequenininho porque esse aqui são... Ó, deixa eu espalhar isso aqui que eu mostro pra vocês já só o tamanho desse desenhozinho aqui, dessa parte aqui, como ela é pequenininha. Ó, só essa parte aqui que vai a fita aqui, ó. É uma fita esse aqui. Tipo um passa-fita, né? Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho que é esse aqui, o meu desenho. A seda do meu pincel, ó. Ó, como ele é pequenininho, ó. Deve ter o quê? Um centímetro, nem acho que nem isso. Então, coisinhas delicadas, tamanho delicado, pequenininho, coisinha pequena. Pequenininho, grande e grandinho. E assim vai sim, ó. Agora eu vou pegar um tomzinho mais escuro aqui, que seria o meu púrpura. Esse meu púrpura aqui tá feio. Pá, como ele tá feio.
Vou ter que trabalhar bastante ele para poder mexer. Tá uma tintinha mais ou menos. Tá meia boca, mas tá bom. Coloquei, como ele tá seco, ruim, eu já vou colocar e já vou espalhar pra dentro, tá? Por que eu tô fazendo isso aqui? É pra dar volume, pra ela dar a impressão que tá passando pela cenourinha. Se eu não fizer essa sombra aqui do ladinho dela pra dentro aqui, ela não dá o efeito de volume. O que dá o efeito de volume no trabalho, qualquer trabalho, né, de pintura, é a sombra e a luz. Não adianta só trabalhar com sombra ou só trabalhar com luz, que não vai dar liga, não vai dar movimento. Um pouquinho do branco, só vou sujar um pouquinho e eu vou clarear um pouquinho aqui no centro. Já tá dando um jeitinho nela. Depois vamos trabalhar mais ainda. Poderia deixar assim? Pode. Mas só que eu quero que ela fique bem linda, né? Vamos partir para aqui, para essa parte do laço aqui, tá? Essa parte do laço, também vou usar o mesmo tom que eu tava usando aqui. O nosso rosinha mais claro. A base. Quando eu falar a base, é a primeira camada, tá? Agora eu vou trabalhar um pouquinho com rosa chá. Esse trabalhar assim, ó, como eu tô fazendo, né, e fazer esse joguinho aqui, ó, isso aí vem com o tempo, tá, gente? Vai treinando, relaxa o corpo, não precisa ficar tenso ali. Relaxa o corpo, pintar é muito bom. Ah, mas se eu errar, não tem problema, não é pra ti? Começa a fazer pra gente, começa a fazer pra dar de presente, ou... Não começa com a intenção de eu tô fazendo pra encomenda e... Iniciando, eu nem aconselho fazer isso. Quem tá começando na pintura, eu aconselho a pintar pra si, pra treino, pra arrumar a casa, pra fazer as coisas bem lindas. Tão bom quando a gente vai na cozinha, tem um paninho de copa bem lindo, enfeitando a cozinha. É lógico que tu vai fazer um trabalho bem elaborado, bem grande, bem bonitão. Não vai botar pra secar a louça, pode botar pra enfeitar a cozinha. Pra secar a louça, a gente faz um trabalhinho mais simples, com um tecidinho mais simples, que enxugue bem a louça. Esses trabalhos lindos que a gente vê das artistas e das professoras de pintura na internet, essas coisas bem lindas. Aí muitas pessoas falam, ah, mas é tão caro, ela tá pedindo um absurdo pelo pano de copa. Mas não é um pano de copa para secar louça, gente. É uma obra de arte que tu vai colocar na tua cozinha, para enfeitar a tua cozinha. Vai fazer uma capa de bombona, vai fazer uma toalha de mesa, fazer um avental pintado. Tem tantas opções para fazer para enfeitar a cozinha, vou enfeitar a casa, um jogo de banho, jogo de banheiro. Olha, eu tô trabalhando e
espalhando, colocando a base, já colocando o segundo tom, trabalhando só com esses dois aqui por enquanto, ó. Depois que eu vou dar mais volume, ó. Agora eu vou passar pra essa parte aqui. Ó, fiz a primeira parte, agora eu vou vir com um tomzinho mais escuro. Eu vou usar primeiro esse daqui, talvez. Vou ver como é que fica. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa, não. Eu vou direto com o meu púrpura. Ó, coloquei muita tinta, lava o pincel, seca o pincel e vou espalhando. Às vezes eu consigo tirar, quando ela tá molhada, eu consigo tirar um pouco de tinta assim. Mas nunca espalha com o pincel carregado de tinta. Sempre seca um pouco, tira um pouco a umidade. Daqui, deixa eu ligar isso aqui. Baixar o som aqui, já tá me irritando. Pronto. Vou ter que dar um jeito nessa minha tinta aqui, ela tá muito dura. Ela nem sai daqui do frasco. Saiu. Nada que um bom carinho não ajude. Ó, peguei a tinta. Vou usar um pouquinho do diluente pra deixar ela mais macia. Acho que vou lavar o pincel, é melhor pra poder trabalhar ali. Agora eu vou dar volume nisso aqui. Como é ruim trabalhar com tinta ruim. Nossa. Eu detesto trabalhar com tinta dura, tinta seca. Pode até estar velhinha, mas ela tem que estar boa, macia. Mas na época de vacas magras a gente não pode ficar jogando fora, né? Tem que aproveitar tudo. Eu sinto falta, sabe do quê? De vocês falar pra mim como é que vocês estão. Às vezes tem algumas alunas que nem dão um oi. Eu sei que a situação que a gente tá passando tá complicada. Mas às vezes é bom conversar. A
não pode se isolar também. Fiz um pouquinho de volume. Depois a gente trabalha mais um pouquinho. Agora nós vamos para essa parte aqui, que é um laço que tem 4 voltas, as 2 pontas, e tem um coração ali no centro. Esse lacinho nós vamos fazer de azul, tá? Até vou trocar o pires aqui pra não dar B.O. Opa! Aproveitar o nosso rosinha e vamos fazer o nosso narizinho. Ó, aqui eu vou pegar o rosa chá e vou colocar aqui. Já vem com rosa mais escurinho. Como ele é muito pequenininho, eu vou usar o meu filete para colocar a tinta para poder espalhar depois. Olha só, não sei se dá para ver uma gotinha danada ali, ó. Se eu não seco, ela vai estragar o meu trabalho. Se ela escorre aqui, ó, meu Deus do céu. Aí é de chorar. Quando o trabalhinho já tá quase pronto, a gente faz uma sujeirinha. Ai, como a gente fica triste. Aí a gente coloca um arranjo em cima, faz uma outra coisa. A gente nunca perde o trabalho. Mas as pessoas que vão ver, assim, ai, que coisa mais linda. Mas a gente sabe aonde tá o erro. A gente bate o olho e vai direto no erro. Aí é brabo. A gente não deve ser assim, né? Se estragou, a gente arruma, fica lindo também. Mas a gente quer tudo perfeitinho, tudo bonitinho, né? Então tá, agora vou fechar minhas tintas aqui e vou passar pro meu laço azul, que nós vamos fazer um lacinho azul aqui. Porque o olhinho dessa minha coelhinha aqui vai ser azul. E vai combinar, vai ficar bem lindo. Tô seguindo as cores mais ou menos do original. Trabalhinho de EVA, não, acho que é biscuit, se não me engano. Depois eu boto pra vocês se eu achar o nome da professora que fez, da artesã que fez o trabalhinho de biscuit que eu me inspirei. Eu vou botar pra dar os créditos pra ela, né? Lógico. Da criação do desenho. Da pintura. São técnicas totalmente diferentes. Aqui, eu vou para essas duas partes aqui da ponta do meu laço. Vou usar um azul bebê. Olha aqui o hortênsia. O meu bebê não tá aqui, eu nem vou lá pegar. Vou fazer o hortênsia mesmo. A carinha, e eu posso botar um branquinho, como eu falei pra vocês. Tá? Pra gente comprar uma tintinha mais escura e trabalhando com o branco. Ó, a gente vai ter uma gama de cores, vários tons do mesmo, com a mesma tinta, vários tons. Ó, eu vou pegar e já vou fazer uma misturinha aqui pra fazer um azul mais clarinho. Vou pegar o meu azulzinho aqui que eu tenho, pegar um pouquinho do branco e eu vou fazer um tom de azul mais clarinho. Ó, ficou um azul bebê.
Peguei aqui na minha base, no fundo aqui. E agora eu vou vir com ele aqui sem misturar, só pra ver a diferença. Não vai dar muita diferença, não. Eu vou vir com esse outro aqui. Esse aqui eu tenho que fazer um carinho nele também, porque ele não tá descendo. Ó, bem pouquinho tinta. E vou fazer a sombra aqui. Lavei o pincel. A outra ponta. Esse coelhinho aqui num paninho de copa vai ficar tão lindo também. Agora nós vamos fazer essas duas partes aqui de trás, ó. Tomando cuidado para não passar tinta em cima do coração. Esse coração aqui, ele vai ser rosinha. E essa parte aqui, ela tem a dobra da fita. Depois, quando tiver pronto o trabalhinho, aí vocês vão olhar ele já pintado e vocês vão entender tudo isso que eu tô falando. Da dobra, onde é que tá a sombra. Porque demora um pouquinho pra gente olhar só um risco sem a pintura e depois ver, já interpretar ele, né? O que tá por trás, o que tá na frente, o que é sombra, o que é luz. Não vou colocar branco, não. Vou ficar assim, sem o branquinho, que é melhor trabalhar. Não tá tão escuro também. Depois eu clareio. A gente pode clarear com a luz seca também. O que é luz seca? É trabalhar o branco depois, quando a tinta tá seca. A gente consegue trabalhar o branco. Agora, essa última partezinha aqui. Estamos dando tá quase acabando a nossa primeira parte do nosso coelhinho. Para depois vir um acabamento. Não é porque ele é pequeno, um desenho pequeno, que não dá trabalho, tá? Se quer fazer ele bem bonitinho, dá trabalho sim, dá um trabalhinho, mas também fica um trabalho bem bonito, né? Bem... um trabalhinho.
que é bem originalzinho nosso mesmo. Ó, depois eu posso trabalhar também a sombra com filete. Como eu falei, aqui eu tenho que lavar meu pincel que tá sujinho de rosa. Botar uma gotinha de diluente e eu vou trabalhar minha tinta. Ó, tô trabalhando com filete pra fazer isso aqui, porque meu trabalho é pequenininho, né? Um trabalho maior é mais fácil de trabalhar isso aqui. Se fosse no paninho de copa, o desenho aqui seria o dobro do tamanho. Aí seria mais fácil. Tem pessoas que gostam de desenhos delicados, assim, bem pequenininho. Fazem mesmo no pano de copa, só trabalhinho assim delicado. Eu já prefiro bem grande no pano de copa. Eu acho bonito, trabalho bem grandão, assim, no paninho de copa. Vou botar um pouquinho de branco já. Poderia botar ele depois de seco, mas aqui eu já vou aproveitar a umidade aqui da tinta e vou dar uma claridade. Depois eu vou escurecer mais um pouquinho. Vou ter que pegar uma tinta mais escurinha ali. Não quero pegar o... Eu acho que petróleo ali não vai combinar. Vou ter que pegar um turquesa pra eu fazer essa sombra do meu trabalhinho aqui. Até vou testar, vou ver se o meu petróleo aqui vai dar certo. Vamos ver se vai combinar. Talvez sim, vamos ver. Vou fazer aqui, que é a parte mais escura. Não vai dar sim. Ó, coloquei com filete. Não vai dar não. Eu vou colocar um pouquinho, mas ela não... Vai ser melhor com outro tom de azul. Pro meu gosto, né? Pode ser que quem gosta pode ficar assim. Eu prefiro com outro tom. Depois eu pego um... Vou ver depois. É assim que a gente vai pintando, tá? A gente olha e vê se tá harmonioso, tá legal. Se não tiver, a gente muda o tom. Aqui é um coraçãozinho que nós vamos fazer com rosa. Eu acho que eu vou deixar secar um pouquinho. Se eu misturar, fazer agora, não vai dar, não vai ser legal. Eu vou borrar ali porque ele tá molhado, meu azul. Então, eu vou deixar e eu vou começar a fazer o olhinho. O olhinho nós vamos usar o mesmo tom de azul e vamos trabalhar com preto também. Esse aqui é o pano também. Vocês lembram que eu fiz no ano passado um vídeo com a minha água, que a minha água já tá suja. Quando a água já tá suja,
A gente já tá trocando, tá? Vocês lembram, o ano passado eu fiz um vídeo de olhinho, passo a passo pra vocês. Não sei se vocês gostaram, não sei se vocês treinaram. Não tô recebendo muito feedback de vocês. Tô sentindo falta disso. Muitas alunas falam e me perguntam para mim algumas dúvidas no meu privado, até mesmo no grupo, mas muitas alunas não estão nem perguntando nada, nem falando nada. Não relaxem, meninas, que logo, logo a gente começa nossas aulas presenciais. Aí vocês vão estar tudo enferrujado. Vamos começar a trabalhar. Aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. Lembre-se que lá no outro vídeo, quem não viu, volta lá. Eu fiz esse canal do YouTube para eu postar as aulas que eu tô fazendo, para mandar para as minhas alunas da escola profissional. Por enquanto, agora na pandemia, a gente não tá tendo aula presencial. Então, foi o meio que eu consegui gratuito de colocar os vídeos assim, longos, né? Então, quem quiser ver as outras aulas do ano passado, é só voltar lá, entrar no meu canal, Mary Victorino, eu acho que no canal tá Mary Victorino, se eu não me engano. Ai, nem lembro direito, gente. Aí lá tem aquela partezinha de seguir, né? Aí quando eu coloco um vídeo, a pessoa já sabe que tem vídeo novo, vai lá e assiste. Vou pegar um pouquinho do meu azul, bem no cantinho, pincelzinho menor que tiver, tá? E eu vou espalhando aqui. Ó, coloquei no cantinho aqui, ó, fiz o contorninho, né? E já vou espalhando, enquanto tá úmido, tá? Depois de seco já fica complicado fazer isso aqui. O olhinho é bem delicado. Tô vendo aqui que o meu olhinho tem um maior do que o outro. Eu vou ter que arrumar ele aqui no pincel. Ó. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver direitinho. Esse meu aqui tá menor do que esse aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado quando for riscar, principalmente o olho, gente. Vamos riscar bem certinho, os dois iguais, senão, ó, cuidar aqui da água que escorre, senão fica uma coisa torta, fica uma coisa feia. Ó, já vou aproveitar e deixar essa partezinha aqui que ela vai ficar mais clarinha aqui, ó, da parte do olho, tá? E na hora que eu risquei, eu esqueci de riscar aquela parte ali. Coloquei o meu branco. Não precisa colocar até no final, porque nessa parte aqui, ó, vai ter o escurinho do olho, a parte preta da menina do olho. Se não conseguir fazer com esse pincelzinho assim, faz com filete e depois espalha.
bracinho bem apoiado, ó. Eu tenho que ter firmeza na mão para poder fazer o traço bem certinho, tá? Não adianta fazer assim, com o braço assim e a mão tremendo assim, não dá liga, não. Ó, consegui fazer meus 2 olhinhos do tamanho certo. Ó. Agora eu vou fazer a parte da menina do olho. Eu gosto, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de fazer com o cabinho do pincel. É muito bom vocês rever a aula do olhinho antes de fazer isso aqui, porque tem muitas dicas que eu dou nessa aula do olhinho que vai servir para a vida toda. As dicas que eu dou para vocês, a maioria das dicas que eu dou para vocês, eu aprendi sozinha na prática. É lógico que muitas coisas a gente aprende olhando outra professora fazendo, tendo aula, mas muita coisa a gente aprende ali no dia a dia, na prática. É a mesma coisa na cozinha. Na cozinha você vai temperar a comida com sal e você aprendeu que coloca-se um tanto de sal na comida, tá? Mas aí com a prática, tu nem vai medir mais, tu já não pega ali no teu tato ali, tu já sabe o tanto de sal que vai pro arroz, o tanto de sal que vai pro feijão. É a mesma coisa, é a prática, gente, tudo é prática, tá? Ah, porque eu não consigo, não é que não consegue, é porque não praticou, não pratica. Não adianta dizer, ah, não sei, eu não tenho dom. Ah, esse negócio de dom pra mim não é. Tem pessoas, lógico, tem mais, não digo dom, eu digo habilidade. A palavra pra mim é habilidade. Tem mais habilidade para determinadas coisas e outras não tem tanto, mas ela aprende a técnica, que é praticamente a mesma coisa. Aprendendo a técnica ajuda 99%, 99,99. Eu acho, né? Pra mim, né? Talvez eu esteja errada. Talvez não seja uma coisa científica isso que eu esteja falando, mas eu acho que é assim. Se fosse assim, e não tem dom, ninguém sabia fritar um ovo. Ou até fazer um café, que são coisas básicas, fáceis de fazer. E tem gente que faz meia boca, mas faz. Tá. Aqui é a nossa basezinha, por enquanto. Tá? Aqui já tá seca, eu vou deixar secar ali um pouquinho, pra nós poder trabalhar mais o olhinho, senão não vai dar certo. Aqui já tá seca, eu vou fazer essa partezinha aqui. Rosa. Se eu fosse fazer com o azul molhado, já ia misturar o azul com o rosa aqui, já não ia dar certo. Então, por isso que às vezes é melhor a gente esperar um pouquinho. Não tá com pressa, precisa que seque rápido, pega o secador de cabelo e acelera a secagem. Mas não faz molhado, porque senão não vai dar certo.
eu fiz o contorninho e agora eu venho com a cerda do pincel maiorzinho e vou só espalhando. Vou pegar um pouquinho do branco e acentuar aqui no centro aqui. Eu quero que ele dê mais volume ainda, então vou vir mais um pouquinho de sombra. A minha sombra aqui tá um pouco clara. Vou pegar um pouquinho do púrpura. Começou a serra, barulho. Tem muita construção aqui perto. Aí é serra. Aí é caminhão do ovo. É o caminhão do gás. Pensa que é fácil gravar vídeo? Não, não. Tem que ser por partes, igual o Jack Stripador. E editando o vídeo, né? Porque senão... Ó, aqui já tá seco, ó. Eu tô dando uma luzinha seca aqui, ó. Viu como clareou um pouquinho? Agora nós vamos trabalhar novamente toda ela para poder dar mais sombra e mais movimento nesse desenho, tá bom? Mas esse vai ser para a próxima aula. Então tá, meninas, a nossa primeira aulinha foi até esse ponto. Semana que vem a gente continua. Aí nós vamos terminar, dar o acabamento no olhinho, dar mais uma profundidade. Aí, no caso, esse meu trabalhinho aqui, eu ainda vou trabalhar ele para colocar no meu vidro. O vidro também eu vou fazer um falso jateado nele, que também dá para vocês fazerem também em casa, que vai ser bem legal. A próxima aula vai ser top. Tá bom, meninas? Espero vocês até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só dar um toquezinho pra mim, tá bom? Ou aqui mesmo no YouTube ou no WhatsApp, que a gente conversa. Tira todas as dúvidas, tá bom? Beijo no coração de todas.